Curso SQL completo da SoftBlue, módulo sobre transações ACID. Um termo bastante conhecido de quem trabalha com bancos de dados são as transações, podendo elas serem do tipo ACID ou não. Bom, vamos lá. Transações são conjuntos de operações a serem realizadas no banco de dados. Essas transações podem conter algumas características que garantam a qualidade da execução da transação. Essas características são 4 e as suas iniciais formam o termo ACID. A primeira característica é a atomicidade, que garante que toda a transação seja realizada, ou por completo, ou então nada seja realizado. Isso diz que não existe o fato de uma transação ser realizada mais ou menos ou pela metade. Imagine um exemplo de transferência de valor bancário, onde é necessário debitar um valor de uma conta para então creditar em outra. É necessário garantir que após debitar o valor da primeira conta, que a segunda receba esse valor, porque se essa transação for realizada pela metade, haverá dados inconsistentes no banco de dados, ou seja, uma conta do pagador terá sido debitada, mas a conta do vendedor não terá recebido nenhum valor. A segunda característica é a consistência. Garante-se que as regras impostas no modelo do banco não possam ser quebradas. Suponha uma tabela de contas bancárias que é vinculada a uma tabela de clientes, donos de suas contas bancárias. A consistência nesse exemplo baseia-se em cada conta bancária possuir um cliente cadastrado na tabela de cliente e relacionado com a conta. Caso contrário, poderá existir registros de contas bancárias inconsistentes, sem nenhum dono atrelado. A terceira característica é o isolamento. As transações, elas podem alterar dados no banco. E como pode haver a possibilidade da transação ter que desfazer alguma operação, caso ela não seja concluída com sucesso, os dados que ela estiver manipulando devem ser travados, para que outras transações não possam acessá-los durante a execução dessa primeira transação, onde nesse meio tempo os dados ficarão numa situação temporária, podendo ser que tenham as suas alterações confirmadas ou não, dependendo do andamento da transação. E por último, a durabilidade. Após concluir com sucesso, as alterações realizadas pela transação devem ser todas confirmadas e ficarem disponíveis de forma permanente para a execução das próximas transações. Para deixar o assunto de transações um pouco mais claro, vamos apresentar aqui um exemplo de transação. Vamos imaginar a situação de transferência bancária de um determinado valor da conta de um cliente A para um cliente B. Toda a transação é formada por um conjunto de operações. Nessa transação desse exemplo, as seguintes operações precisarão ser realizadas. Nós vamos começar verificando se há saldo suficiente na conta do cliente A para realizar a transferência. Em seguida, nós vamos retirar da conta do cliente A o valor a ser transferido e, por último, depositar na conta do cliente B o valor da transferência. A nossa transação tem início, então, no nosso exemplo, levando em consideração que o cliente A possui R$ 600 disponíveis em sua conta, enquanto isso, a conta do cliente B possui R$ 120. Vamos supor que desejamos transferir o valor de R$ 500 da conta A para a conta B. O primeiro passo da transação é remover da conta do cliente A o valor 500, o que irá atualizar a conta do cliente A para o saldo de R$ 100. Em seguida, nós depositamos na conta do cliente B o valor em questão, atualizando o seu saldo para R$ 620. O que uma transação ACID prevê, nesse exemplo, é o seguinte. Vamos considerar duas transferências bancárias.
com origem do mesmo cliente, mas para dois clientes diferentes. A primeira delas no valor de R$ 500 para um cliente B e a segunda no valor de 100 para um cliente C. Observe que as duas transações poderão ser iniciadas no mesmo tempo, por uma coincidência. Pode ser que o titular da conta tenha esquecido e passado 2 cheques, que estão sendo compensados no mesmo instante. Ambos os passos das transações são os mesmos: conferir se há saldo, remover o valor da conta e depositar na conta de destino. Se essas transações não forem do tipo ACID, elas poderão executar ao mesmo tempo, o que causará problemas. Vamos analisar. Vamos supor, que o cliente A ele possui R$ 600 na sua conta. Imagine que a primeira transação verifica o saldo do cliente e diz lá que para ambas as transações, nesse momento as duas conferem o saldo e têm como resultado o valor de 600. Bom, observe que o cliente realmente possui 600 na sua conta. E é essa informação que a transação 1 levará em conta. Mas antes que a transação 1 possa atualizar o saldo da conta, suponha que a transação 2 também acabou de iniciar e acabou de verificar esse saldo na conta do cliente. Portanto, também obtém o valor de que o saldo é R$ 600. Portanto, na transação 2 do lado direito da tela, a transação está partindo do princípio também que o usuário tem saldo para fazer a transferência. Nesse momento, vamos supor que o sistema volta para a transação 1 e deduz o valor de R$ 500 da conta, que era o valor da primeira transferência. Observe agora que o saldo da conta do cliente é de apenas R$ 100. Até aqui tudo certo, se não fosse pelo momento que a transação 2 retoma a sua execução e também resolve atualizar o saldo da conta do cliente. Porém, a transação 2 ainda tem como referência que o cliente possui o saldo de R$ 600 em sua conta. E como o valor a ser transferido é de 100, a transação 2 atualiza a conta do cliente para o seu novo saldo, ou seja, 600 menos 100, saldo de R$ 500. Bom, então, milagrosamente, o que aconteceu? Nosso cliente A conseguiu pagar duas contas, que representam aqui os quadrados em verde no slide. Uma de 500 e uma de 100 reais, que somadas custariam 600 reais. Mas no caso, o nosso cliente gastou apenas 100 reais do saldo da sua conta, pois após realizar as duas transferências, ainda sobrou o saldo de 500 reais na sua conta por falta de características ACID na transação. Esse é um dos tipos de problemas que as transações ACID irão resolver para nós. Em transações ACID, isso não seria possível de acontecer, porque uma conta bancária ela jamais estaria envolvida em duas transações ao mesmo tempo, o que garantiria que a transação 2 somente iniciaria sua execução após o término da primeira. Para prevenir isso, a característica de isolamento garante que somente uma transação pode ocorrer com as contas envolvidas de cada vez, o que garante a consistência dos dados. Ainda, ou toda operação é realizada ou não. Isso é o que chamamos de atomicidade. Não pode, em hipótese alguma, acontecer, de ter que se remover o valor a ser transferido da conta A e, ao não existir a conta do cliente B, por exemplo, vamos supor que o número da conta tenha sido informado incorretamente, desse valor da transferência ser perdido sem ser devolvido à conta do cliente A por uma ação conhecida como rollback, que anula a transação e mantém os dados como eles estavam antes do começo da transação. Os comandos referentes às transações no SQL fazem parte da DTL, que é a linguagem de transação de dados, uma das linguagens que compõem o SQL. Basicamente, a DTL é formada pelos comandos Start Transaction, também conhecido como Begin Work, em alguns bancos, que define o início da transação, pelo comando Commit, que encerra com sucesso a execução de uma transação, e pelo comando Rollback, que cancela e anula a execução de uma transação,
caso isso seja necessário. Assista agora, então, a aula prática referente a transações aqui no curso de SQL da SoftBlue. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.